A pessoa que chegou aqui há 56 anos atrás não é a que vai sair 56 anos depois. Eu te garanto que ela é um pouquinho melhor. O que é ser um ser humano? É a gente usar de sabedoria, virtudes e valores para poder ser uma pessoa melhor. Eu acho que não é receita, não, porque eu não acredito em receita pronta para nada. Eu acho que é um grande convite a gente repensar a vida, justamente, por exemplo, essa coisa que tem pessoas que acham que vai vir um salvador da pátria na sua vida, ou na política, ou não sei o quê. É uma fake news de felicidade, porque não existe isso. É uma acomodação também? A solução está sempre com quem vai chegar, né? Exatamente. E aí eu acho que é aquela coisa de você... Felicidade é algo individual. Não existe felicidade coletiva, existe uma alegria coletiva, existe um prazer coletivo, mas felicidade, eu diria, se a gente fosse resumir, é você exercer a condição vital do ser humano. Por exemplo, qual é a felicidade para uma macieira? A maçã. Qual é a felicidade do sol? Calor. Luz, aquecer, gerar vida. Cumprir a função dele. Cumprir a função. Na natureza, todos nós temos uma função a cumprir. E isso é felicidade. Nós fazemos parte da natureza, mas o que acontece? A gente se acha superior à natureza. A gente esqueceu há muito tempo que nós não somos os donos da natureza. A gente é mais um pedaço dela. Mas isso é muito mais fácil para os animais, não? Para as plantas. Por quê? Porque todos os animais ou plantas têm pré-determinado, já vem como se fosse um software dentro do cérebro, que já vem pronto para rodar. Então, a macieira vai dar maçã, e essa é a função dela. O sol vai aquecer, o rio vai dar no mar, que vai dar em chuva, que vai voltar ao ciclo das águas. A grande diferença desse bichinho, que somos nós, é que na gente... a gente vai ter que achar, não vem pré-determinado. Como é que a gente descobre qual é a nossa função? Olha que legal, seja lá o designer do universo que eu chamo, você chama de Deus, você chama do que você quiser, ele deu dicas, que o Sol nasceu com essa característica de iluminar. Nós temos o quê? Dons e talentos, desde cedo. Se a gente não atrapalhar uma criança, ela desde cedo mostra que ela veio. Então, a cola da gente saber o que a gente veio fazer aqui é através dos nossos talentos e dons. Então, se você ganhou aquele talento, em inglês, o que é dom? Gift, talento. É porque você tem sentido você executar alguma tarefa com aquilo. A sua função aqui, ela está em função do que você nasceu para ser. Tem gente que tem mais dificuldade de ser feliz. Por exemplo, os estudos no início do século passado diziam que 60% da felicidade estava na genética, o que era horrível, né? Porque a pessoa, se não tivesse uma genética boa, estava quase fadado a ser infeliz. Eu estou falando de neurotransmissor, por exemplo, os grandes neurotransmissores de química, exatamente, de química e de eletricidade, porque tudo no cérebro é um impulso elétrico que vai liberar uma química. Então eu tenho as ondas da felicidade, que por exemplo, alfa, teta, tem as ondas do estresse, que é beta, são as ondas que a gente vê no mapeamento cerebral. E eu tenho, junto com essas ondas, os neurotransmissores. Os neurotransmissores da felicidade, serotonina, GABA, ocitocina. Por exemplo, sem ocitocina eu não consigo amar ninguém. Quem não nasceu com isso, consegue suprir isso com remédio, por exemplo? Consegue com reposição suprir química? Com remédio melhorar e consegue suprir com prática. Porque existem práticas que fazem o cérebro produzir certas substâncias. Hoje a gente sabe que a felicidade não é mais tão genético assim. Hoje a gente sabe que está por volta de 30% só da genética. O que faz com que a gente tenha uma grande chance de malhar a nossa felicidade. Isso não está na Bíblia, mas é um dito cristão que diz que amor não é sentimento, é mandamento. Eu não estou nem aí se você ama ou não, você tem que fazer. Se você ama o seu próximo ou não, sua obrigação é ir lá e fazer isso aqui. Exatamente. Agir, faça para o outro o que você gostaria de que fizesse com você, se amando ou não. Exatamente. É um exercício do amor. O amor é o fim. Queira você ou não. Por exemplo, se você for o pior cara do mundo, você vai levar muito mais tempo. E eu acho que existem várias formas várias formas de vida. Eu acredito nisso. Que a gente não acaba com a morte física, eu não tenho a menor dúvida. Sim. Tá? Porque, assim, é muita complexidade. Também não tenho.
Isso eu não tenho. Como que a coisa continua depois? Não sei. Sabe uma das certezas que eu tenho que a vida não acaba aqui? Que a morte não é natural? É que nenhum ser humano em nenhuma cultura se conforma com a morte. É sempre uma dor, um pesar, ou seja, não é natural da natureza humana. Tá certo o raciocínio. Não é. Tá é como certo. se fosse uma coisa amputada, que dói. Não é da natureza humana. Não, e também não é da natureza a gente ficar pensando na morte. Exatamente. Então Exato. é como se a gente sempre tivesse sido e vai continuar sendo. Ninguém se conforma com a morte. Ninguém ensina você a não se conformar com a morte. Isso tá na natureza. Por isso que eu acho que a morte tem coisa depois da morte. Eu também acho. Como não vai é natural. ser, a gente não sabe. Mas Exato. eu falo uma coisa. Eu tento dar o meu melhor sempre. É isso aí. Sabe por quê? A hora que me chamar, uma coisa eu vou ter certeza. A pessoa que chegou aqui há 56 anos atrás, não é a que vai sair 56 anos depois. Ah, isso é. Eu te garanto que ela é um pouquinho melhor. Eu vou te dizer uma coisa, eu sou muito mais feliz hoje do que com 20 anos. Com 20 anos eu me importava muito com o que os outros esperavam de mim. Eu também. Eu digo para as pessoas, hoje eu estou extremamente seletiva, eu só faço o que eu quero, Isso aí. na hora que eu quero. E se as pessoas não gostarem, ok, elas têm esse direito. Fala uma coisa, ser feliz morando no Brasil, isso é um transtorno mental? Você mora no Brasil e mesmo assim tá feliz. Eu vou te dizer uma coisa, apesar de tudo, eu acho que quem mora no Brasil hoje, e no mundo de uma forma geral, e é feliz, independente de todo movimento de massa que é burro, que é limitante, eu acho que é uma dádiva. Ser feliz aqui é uma dádiva. Eu sou. E não depende nada do que está em volta, tá? Significa que você vai ser feliz em qualquer lugar. Com certeza. Deixa eu ir pro radicalismo biológico humano aqui, Vamos. vai. Quanto que uma mulher vai ser feliz só o dia que ela for mãe, já que ela é pela natureza preparada para isso? Quanto que uma mulher que não foi mãe não será feliz? Não será feliz? Isso, na realidade, lembre-se o seguinte, somos parte da natureza. A grande maioria dos animais, tirando a gente, eles não têm livre-arbítrio. A felicidade para eles é cumprir a função de se reproduzir e passar o gene para frente. Eu estou seguindo aquela máxima que a gente ouve na escola. O que é o ser vivo? É nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Essa é a função biológica do ser vivo. Todos os seres vivos, mas aí a gente inclui o ser humano, que tem livre-arbítrio. Então, na realidade, com o teu livre-arbítrio, desde que você cumpra a tarefa de ser um ser humano de verdade, o que é ser um ser humano? É a gente usar de sabedoria, virtudes e valores para poder ser uma pessoa melhor. Olha, se você cumprir isso, sendo mãe, não sendo mãe, sendo pai, não sendo pai, você cumpriu e realizou a sua função vital. Todos os filósofos da época conversavam sobre a mesma coisa, que era o que era ser feliz. O que era ser um ser humano. Ou seja, sempre foi da inclinação do humano ser feliz, né? Sim. Buscar sempre por isso. Foi da inclinação do humano ser um ser humano melhor. A gente perdeu isso na hora que a gente desconectou ciência com espiritualidade. Não dá para ser feliz sem tratar da dimensão espiritual, que não tem nada a ver com religião. Existe felicidade no sadismo? Tem pessoas que a inclinação é ser sádica? Existe, claro que existe. E claro que um sádico não necessariamente é um psicopata, mas se você for levar no extremo, o psicopata, ele não é o que tem prazer. O prazer dele é manipular, humilhar e deixar o outro subjugado. O sádico também pode ter prazer. Você está escrevendo um invejoso. Geralmente a grande raiva do invejoso é quando alguém é feliz. Vocês estão falando uma coisa da inveja. O invejoso é uma pessoa, eu estou falando invejoso quanto mais, né? O invejoso é uma pessoa que, por exemplo, não existe tal da inveja branca. Não existe. O invejoso é aquele cara que quer o que você quer, que você tem, sim, e quer que você deixe de ter. É isso aí. E aí não existe isso. Quando alguém fala assim, mas fulano tem inveja branca. Inveja branca, gente, é admiração. Admiração não tem nada a ver. Eu não quero que você perca nada para eu poder ter. Então o invejoso sempre tem uma ideia de que se você não existisse, o que você tem seria dele por direito. Quanto que dá para condenar um
psicopata porque ele está agindo de acordo com a natureza dele? Dá pelo seguinte, não o animal, né? Porque aí o animal é condicionado, ele não tem livre-arbítrio como a gente. Porque um psicopata, ele sabe o que faz, sabe que é errado. Ele sabe, ele tem a consciência. Ele tem, total. O leão não tem a consciência que matar a zebra é errado. Exatamente. Até porque é certo, ele está indo para comer. Exatamente. Mas o sociopata, o psicopata tem a consciência total. Que é errado. Tem. Tanto é que você vê algum psicopata matando uma pessoa em praça pública, no shopping, na praça de alimentação, ele pode não fazer. E ele calcula fazer. Porque onde a psicopatia mais prolifera? Onde tem impunidade. Ou seja, a própria consciência é que é o acusador dele. Por exemplo, Inglaterra. Na Inglaterra, para determinar se uma criança ou um adolescente que cometeu um crime com todas as características de psicopatia vai ser preso ou não, não é a idade. O juiz determina o seguinte: você tem consciência do que você fez é errado? E o que você sentiu ao fazer aquilo? Se foi prazer, ele tem consciência que é errado, ele vai ser punido e vai ser julgado como qualquer idade. Não será tratado como um doente, ele sabia o que estava fazendo. Sabia.